Vigilância na batalha espiritual. Como resistir ao inimigo? A batalha espiritual é uma realidade inegável na vida de todo cristão. Eu e você estamos diariamente envolvidos em uma luta constante contra as forças espirituais do mal que buscam nos afastar de Deus. O apóstolo Pedro nos adverte na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, e lá ele diz assim: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Perceba que o apóstolo Pedro nos adverte sobre a importância de estar vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário em comum, está à espreita, buscando oportunidades para nos atacar, para nos atingir, para nos ferir. Por essa razão, eu quero pensar um pouquinho contigo hoje no que diz respeito à ação do inimigo sobre as nossas vidas. Perceba que o nosso inimigo está ao derredor, rugindo como um leão. Pedro compara o diabo a um leão rugindo, o que nos dá uma imagem vívida de sua natureza predatória e destrutiva. Assim como um leão à espreita, o diabo procura aqueles que estão mais vulneráveis e despreparados espiritualmente. Ele busca oportunidades em nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, nos nossos pecados, e se eu ou você dermos brecha, ele vai agir. Por isso é fundamental reconhecer que temos um adversário real e determinado na batalha espiritual. Então, nós temos a necessidade de vigilância. Digo isso porque a vigilância espiritual é a chave para resistir ao inimigo. Isso implica em estar alerta para as estratégias do diabo e em manter uma postura espiritual constante, firme. Por essa razão, eu e você precisamos estar atentos porque a negligência espiritual nos torna alvos fáceis. Vigilância envolve permanecer em constante comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da palavra, cultivando uma vida de retidão e santidade e reconhecendo as áreas de vulnerabilidade em nossas vidas. Aí, então, nós temos que olhar mais uma vez para a armadura de Deus que é descrita lá em Efésios capítulo 6. A armadura que nos fornece uma descrição especial que é essencial na nossa batalha espiritual. Cada parte da armadura tem um propósito específico na proteção da minha e da tua vida. E aí, eu preciso lembrar mais uma vez do cinto da verdade que nos mantém ancorados na verdade das Escrituras, ajudando-nos a discernir inclusive as mentiras do inimigo. A couraça da justiça que nos protege do ataque do inimigo à nossa integridade espiritual, assegurando que vivamos de acordo com os princípios e propósitos de Deus para as nossas vidas. O escudo da fé que apaga os dardos inflamados do diabo, fortalecendo a nossa confiança em Deus e a sua palavra, o capacete da salvação, que nos lembra da segurança que temos em Cristo, protegendo nossos pensamentos contra dúvidas, temores, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é nossa arma ofensiva contra o inimigo, permitindo-nos proclamar e aplicar as verdades das Escrituras em nossas vidas e em situações de combate espiritual. Então, eu e você temos que permanecer resistindo firmemente. Por isso, Pedro nos exorta a ficar firmes. E lá, no versículo seguinte, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, ele diz, e isso significa que não devemos ceder ao medo ou à intimidação do inimigo. Em vez disso, devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando na proteção de Deus e usando a armadura espiritual que ele nos proporcionou. Resistir firmemente também envolve resistir
às tentações e aos ataques do diabo, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Então, eu concluo essa devocional dizendo que a batalha espiritual é uma realidade que nós não podemos negar nem ignorar. O inimigo está à nossa espreita, mas não estamos desamparados. Com vigilância espiritual, a armadura de Deus e uma fé inabalável, podemos sim resistir ao diabo e permanecer firmes em nossa jornada de fé. Que eu e você possamos nos lembrar sempre das palavras de Pedro e permanecer vigilantes, resistindo firmemente ao inimigo, sabendo que o Deus que está conosco é maior do que qualquer adversário que possamos enfrentar. Que a vigilância espiritual seja uma prática constante em nossas vidas, capacitando-nos a viver em vitória sobre as artimanhas do diabo. Que nossa confiança esteja sempre naquele que nos fortalece e nossa esperança na promessa da vitória final em Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos ajude, fortaleça a nossa fé e nos dê todas as condições para permanecer vigilantes aos ataques e às investidas do diabo. Assim, eu e você seremos crentes vitoriosos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Um forte abraço do PH. Até mais. Tchau, tchau.